Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, é um grande prazer poder estar com vocês em mais esse estudo bíblico, onde hoje estaremos estudando o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu sou o pastor Ângelo Eliker, sou pastor da Congregação Evangélica Luterana São Pedro, da cidade de 3 de Maio, Rio Grande do Sul. E o capítulo 9 de Atos, ele é muito importante porque aqui ele vai tratar a respeito de Saulo, quando então ocorre a sua conversão na presença de Jesus Cristo, e ele então passa a se chamar Paulo. O grande apóstolo Paulo, antes ele se chamava Saulo, vejam só. E Saulo aparece no capítulo anterior, no capítulo 8, como um grande carrasco dos cristãos. Ele ia de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Isso ocorreu logo depois da morte de Estevão, que é considerado o primeiro mártir da igreja cristã. E então depois ocorre um parênteses que mesmo assim com a perseguição, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais essa palavra de Deus ia se espalhando por todo o mundo. E ocorre então a conversão daquele alto funcionário da Etiópia por Filipe. E então inicia o capítulo 9 dizendo que enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. E com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Então vejam só, aqui no início já aparecem várias coisas interessantes. Em primeiro lugar, Saulo ameaçando de morte os seguidores de Jesus Cristo. Vejam, estimados irmãos e irmãs, para ameaçar alguém de morte, você deve ter um motivo realmente muito grande. Não é uma simples raiva ou algum tipo de ofensa, mas sim algo que realmente te ofende de uma forma muito profunda. Não sei se você já foi ameaçado de morte, com certeza não é um sentimento muito bom, onde talvez nós temos que, até mudar de endereço e buscar se esquivar, enfim, viver num certo anonimato para não ser encontrado por esses que nos ameaçam. Com certeza é uma situação realmente muito ruim, e foi isso que os cristãos fizeram. Eles literalmente fugiram e assim, junto com eles, foi se espalhando a palavra de Deus por todo o mundo. Mas, talvez, eu não sei se você também já não ameaçou alguém de morte. Com certeza, vejam, para ameaçar alguém de morte não é por pouca coisa. E sabemos que, é claro, isso é contrário ao 5º mandamento, não matarás, onde quer preservar a vida e o corpo do próximo. Então, jamais devemos fazer isso. Se nós, de repente, nos sentimos injustiçados, deixem que Deus faça a sua justiça, buscar os meios corretos aqui do mundo, mas não fazer a justiça com as próprias mãos de querer tirar a vida de uma pessoa. A vida pertence a Deus e mais ninguém. Mas por que será que Saulo, né? Ainda não era Paulo. Por que será que Saulo tinha essa raiva tão grande dos cristãos? O texto não diz, mas o próprio Paulo irá dizer mais adiante, no capítulo 22, versículo 4, dizendo: eu perseguia aqueles que seguiam o caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Ou seja, ele conseguiu fazer com que muitos fossem condenados à morte. Não era só ameaça, essa morte era real. Ele não matava diretamente, mas indiretamente, conseguindo a prisão e depois a condenação. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. Ou seja, Paulo os condenava e os prendia sem distinção. Não importa se eram homens ou eram mulheres, mas eram pessoas que
seguiam o caminho. É um grupo chamado Caminho do Senhor, com letra maiúscula, né? Caminho do Senhor. Aqueles que andavam no caminho do Salvador Jesus Cristo, conforme os seus ensinamentos, conforme tudo aquilo que ele deixou de legado para os seus discípulos e os seus seguidores, que não eram poucos, muitos seguiam Jesus. E então a igreja cristã foi se espalhando e Saulo estava com muita raiva dos cristãos e tentou acabar com a igreja cristã. E vejam, querer acabar com a igreja é algo do diabo, diabólico. O diabo quer acabar com a igreja, ele quer acabar com seus seguidores, ele quer destruir a fé. Ele tentou de tudo para fazer com que Jesus fosse tentado, mas ele não caiu nas tentações de Satanás. E Jesus, ele é a base da igreja. O apóstolo Paulo também mais adiante, ele vai falar que a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Ou seja, Saulo queria acabar, cortar fora a cabeça da igreja, queria acabar com Cristo Jesus. E o que acontece no versículo 3? Vejam que Jesus continua sendo o Senhor da igreja. Jesus continua sendo Deus Todo-Poderoso. E na estrada para Damasco, quando Saulo estava já perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: quem é o Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. E então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Então, através dessa luz forte, a presença do próprio Cristo, Saulo ficou cego, não conseguia enxergar. Versículo 9, ele ficou 3 dias sem poder ver nada e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Então Saulo não apenas sentiu, viu, ouviu o próprio Cristo, o Cristo já ressuscitado, com toda a sua glória, com todo o seu poder. Ficou 3 dias sem ver nada. Esses 3 dias vai nos remeter ao quê? Aos 3 dias em que Jesus foi morto e ao 3º dia ressuscitou. Lembram da história do Jonas? Jonas que foi engolido por aquele grande peixe e ficou dentro da barriga daquele peixe por quantos dias? Por 3 dias. E no 3º dia o peixe largou novamente à praia. Então há várias outras passagens bíblicas, mas só trazer algumas alusões, o quanto que esse ao 3º dia vai trazer essa imagem de uma renovação completa, de uma ressurreição, de uma nova pessoa completamente diferente. E aqui está se referindo à conversão de Saulo. Versículo 10. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E nós cristãos sempre estamos de prontidão para ouvir o chamado de Jesus. Aqui no caso foi de uma forma direta, mas muitas vezes Jesus nos chama através de uma forma mediata, não imediata, mas mediata através de outros meios. Ele nos chama para servir. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. Vejam só aqui os detalhes que Lucas vai trazer, Lucas que escreve esse livro de Atos, de que Saulo estava orando 3 dias em jejum, orando. Então realmente foi algo que marcou ele completamente, profundamente. Ele se deu conta que realmente estava fazendo algo errado. E Saulo, ele teve a sua origem judaica, que estima-se que ele tinha um pouco mais de 30 anos de idade. Ele tinha um conhecimento muito grande na Escritura Sagrada, ele foi educado no Antigo Testamento,
Então, Saulo tinha um conhecimento muito grande a respeito das Escrituras, só que não estava crendo que Jesus era o Senhor, o Salvador, que havia morrido e ressuscitado, e queria acabar com a igreja. E então Ananias respondeu: Senhor, mas muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades. Vejam só, a fama de Saulo havia se espalhado e todos estavam fugindo de Saulo. Mas o Senhor disse a Ananias, versículo 15, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Vejam só, o Senhor havia escolhido Saulo. Por mais gentil no caso de não querer crer em Jesus Cristo, bem pelo contrário, perseguir a Cristo e os seus seguidores, Jesus o escolheu. Jesus muitas vezes escolhe pessoas iníquas e através delas tem grandes feitos, um grande propósito por trás. E qual era o propósito? Anunciar o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Ou seja, para toda a humanidade. Ele seria realmente, mais tarde, o grande apóstolo Paulo, que deixou um grande legado de várias cartas, inspirado pelo Espírito Santo, e foi, assim, o grande missionário nas mais diversas regiões do mundo. E eu mesmo vou mostrar aquilo que ele terá de sofrer por minha causa. Ser um seguidor de Jesus significa também sofrer. Jesus disse, quem quer vir a mim, cada um tome a sua cruz e siga-me. Então não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada junto com Cristo. Estar junto com Cristo significa que nós somos herdeiros da vida eterna, que é algo muito melhor, maravilhoso nos aguardando, que é os céus, as moradas celestiais. Mas a nossa vida aqui nesse mundo não vai ser fácil. Muitas vezes é uma vida de sofrimento, marcada por momentos tristes, duros, difíceis. Paulo, então, mais adiante, o Saulo que vai se tornar Paulo, ele vai estar preso por vários momentos. E ele também disse que tinha um espinho na carne, onde ele não diz exatamente o que é, se era algum sofrimento físico ou espiritual, mas tinha algo que o incomodava, E Deus disse para ele que a graça de Deus basta, não precisamos de mais nada. A minha graça te basta. E realmente, se nós temos a graça de Deus, isso realmente nos basta. É mais um dos grandes aprendizados de Paulo, que antes então era Saulo, um perseguidor dos cristãos. E então o que aconteceu? Versículo 17. Ananias foi e entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. E aí, primeiramente, quantos nomes Judas havia na Escritura Sagrada? Então a gente não sabe ao certo quem era esse Judas. Talvez era mais uma pessoa com esse mesmo nome, um cristão lá de Damasco. E então, no mesmo instante, versículo 18, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado, ou seja, ali ele recebeu o Espírito Santo, ali ele ficou cheio do Espírito Santo. Assim, queridos irmãos e irmãs, todos nós também estamos cheios do Espírito Santo. Desde o dia em que nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo e ele nos concedeu a fé no Salvador Jesus Cristo. Então, jamais se minimizem achando, não, mas eu não posso me equiparar ao grande apóstolo Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo. Não, todos nós cristãos estamos cheios do Espírito Santo, ele que nos guarda, nos guia, nos preserva sempre nessa fé no Salvador Jesus Cristo. E então depois Saulo volta a comer e se torna forte novamente. Ficou mais alguns dias então com seguidores de Jesus. Então com certeza eles tiveram muitas conversas a respeito de Jesus Cristo e começou, vejam só o versículo 20, imediatamente anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Vejam, aquele que perseguia Jesus, perseguia os cristãos, agora ele
dá o mais fantástico dos testemunhos e das confissões de fé, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Essa é a grande verdade, a verdade que nos liberta, é a verdade que nos alivia, que nos salva. Essa promessa de Deus que foi cumprida lá do Antigo Testamento em Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, ele verdadeiramente morreu na cruz. E é interessante que todos os que ouviam Saulo então estavam admirados, e nós não ficaríamos diferente, né? Mas espera aí, ele não era perseguidor dos cristãos? Como é que agora ele está dizendo que Jesus é o Filho de Deus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Versículo 22. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. Não só por causa de Saulo, e talvez pelo seu estudo, seu conhecimento, e também por estar cheio do Espírito Santo, poder que vem do próprio Deus, né? Porque as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam mais o que dizer. Tamanha era a sua argumentação. Então, Paulo tem essa característica, né? Depois, mais adiante, nas suas cartas, nós podemos perceber isso de uma forma muito clara, o quanto que ele vai trazendo argumentações, como se fosse um grande jurista, um grande advogado. Então, frases com premissas, com argumentos e contra-argumentos, e as pessoas já não sabiam mais o que dizer. Tamanha era as suas provas e a sua convicção ao testemunhar. Isso fica muito claro nas cartas, isso também é um grande aprendizado para todos nós, para nós testemunharmos Jesus com toda a convicção, com certeza absoluta, com toda a confiança, com toda a fé. Eu não posso dizer: eu acho que Jesus é o meu Salvador. Você crê realmente em Jesus Cristo? Então, eu não posso dar um testemunho, ter uma conversa apática. Quando nós falamos de Cristo, verdadeiro Deus, Todo-Poderoso, que ressuscitou, que vai ressuscitar a mim e a você no dia do juízo final, aquele que deu a sua vida por nós, é a quem nós devemos a nossa vida, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, todo o nosso amor, todo o nosso serviço, devemos sim testemunhar com toda a convicção, com ousadia, com alegria, com amor, porque Jesus nos amou primeiro. E versículo 23, muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo dos planos deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para matar Saulo. Veja, aquele que queria matar agora estava sendo perseguido e ameaçado de morte. Versículo 25. Mas certa noite os seguidores de Saulo puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Olha só, que história interessante. E assim Saulo escapa, ele vai para Jerusalém e se ajunta aos seguidores de Jesus. Muitos ainda tinham medo de Saulo, não estavam acreditando, versículo 26, não acreditavam que Saulo também era seguidor de Jesus. É interessante. Mas Barnabé veio ajudá-lo, apresentou os apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder em nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. E depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém, e pelo poder do nome do Senhor ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava, discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel. Mas eles procuravam um jeito de matá-lo. E quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. E vejam só o versículo 31. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Em paz. Antes, uma igreja que estava perturbada, perseguida por Saulo, agora estava, através de Saulo, em paz, porque ele estava dando a tranquilidade, não só de preservar a vida dos cristãos, mas também de compartilhar Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele ficava cada vez mais forte, a igreja, né? Ficava mais forte, crescia em número de pessoas e com a ajuda do Espírito Santo mostrava
grande respeito pelo Senhor Jesus. Mas nós temos mais um trechinho ainda, que é a história de Pedro, que vai para as cidades de Lida e Jope, onde lá em Lida é uma cidade que ficava a uns 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém, em direção ao mar Mediterrâneo, então não era tão longe de Jerusalém, e ali Pedro se encontra com um homem chamado Enéas, que era paralítico, e ele o cura. E então todas as pessoas ficaram realmente muito admiradas. Só que também ali próximo ficava a cidade de Jope, onde havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Mas nós temos mais um trechinho ainda, que é a história de Pedro, que vai para as cidades de Lida e Jope, onde lá em Lida é uma cidade que ficava a uns 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém, em direção ao mar Mediterrâneo, então não era tão longe de Jerusalém, e ali Pedro se encontra com um homem chamado Enéas, que era paralítico, e ele o cura. E então todas as pessoas ficaram realmente muito admiradas. Só que também ali próximo ficava a cidade de Jope, onde havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava o seu tempo todo fazendo o bem e ajudando os pobres. Vejam que referência bonita, né? A esta mulher que usava todo o seu tempo, todos os seus dons, ajudando as pessoas, fazendo o bem. E ela era seguidora de Jesus, ela cria em Jesus, então com certeza ela dava o seu testemunho. E naqueles dias essa mulher ficou doente e morreu, né? Todos estavam chorando e ficaram sabendo que Pedro estava ali na cidade próxima. E então mandaram seguidores de Jesus o chamar. E então Pedro chegou lá, viu as roupas mostradas pelas viúvas, as roupas que Dorcas fazia, que ela confeccionava. E então Pedro mandou que todos saíssem do quarto, ele se ajoelhou e orou. E depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro a pegou pela mão, ajudou a ficar em pé e chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a elas viva. E é claro que com esse acontecimento, os últimos 2 versículos do capítulo 9, as notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. E assim nós finalizamos esse estudo bíblico do livro de Atos, capítulo 9. E não percam o capítulo 10, que virá na sequência, história muito especial de Pedro, Cornélio e também muito interessante as explicações de Pedro. Não percam. Então um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.